Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Como podemos ver neste versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E por que eu achei importante trazer este vídeo? Nós vivemos numa cultura, a cultura brasileira, ela respeita muito a Bíblia, né? Mesmo os não cristãos, eles muitas das vezes usam um versículo bíblico, seja em legenda de fotos. Muitas pessoas têm a Bíblia aberta em um determinado salmo, em cima de móveis e tudo mais. Mas é um versículo muito usado pelas pessoas, até mesmo aquelas que não frequentam a igreja, não são cristãos. Eu digo não só no falar, mas no viver, né? Usam muito aquela palavra Deus é amor. O porquê? Realmente Deus é amor, está na Bíblia, como podemos ler agora. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, do 7 ao 8. Então, queridos, realmente, como podemos ler nesse versículo, Deus é amor. Realmente isso está na Bíblia. Não é uma mentira quando as pessoas dizem isso. Mas o problema é que esse versículo é usado para que as pessoas vivam de qualquer jeito, para que elas defendam qualquer tipo de prática. Pois, afinal, Deus é amor. E se Deus é amor, Deus não condenará ninguém, como as pessoas dizem, né? Independente do que elas façam. Mas, queridos, como nós podemos ler no primeiro versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, de forma alguma, podemos usar somente esse versículo que diz que Deus é amor. E não é uma mentira. Mas a Bíblia ela não é um livro feito de versículos isolados. Ela tem uma história, ela tem um contexto. E olha só o que a palavra de Deus diz também a respeito daqueles que até mesmo usam esse versículo e falam, né, Senhor, Senhor, usam o nome de Jesus no seu dia a dia, mas não obedecem à palavra de Deus, não se atentam nas demais coisas que estão na Bíblia. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, versículo 21. Então, Jesus aqui é bem claro em dizer que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que obedecem aquilo que o Pai mandou. Então não podemos usar somente o Deus é amor. Como diz Jesus aqui, devemos seguir tudo aquilo que o Pai mandou. E isso está na Bíblia. Aquilo que Ele requer de nós está na palavra de Deus. E lá não diz que Deus é somente o amor. Lá também diz que Deus é justiça. Deus Ele ama e Ele é justo. Mas para Ele ser justo, Ele terá que aplicar a justiça para aqueles que viraram as costas para Ele, viraram as costas para o sacrifício que Ele enviou ao mundo, que é Jesus Cristo, para que aqueles que se arrependerem de seus pecados e passarem a viver uma vida que agrada a Deus, né? Pela graça, a salvação é pela graça, mas todo aquele que um dia foi salvo por Cristo, as suas obras mostram que um dia realmente ele foi salvo. Como diz em João 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é uma nova vida em Cristo. É quando você se arrepende dos seus pecados e vive uma outra vida.
Como você quer viver a eternidade com Deus, vivendo uma vida distante dele aqui? Nós vivemos numa cultura também, eu acho que deve ser algo normal em todo mundo, onde as pessoas vivem uma vida de costas para Deus, não ligam, não querem saber o que Deus quer ou não. Aqui muitos creem na Bíblia, né? Ou muitos dizem que a Bíblia é um livro escrito por homens, mas como foi dito no primeiro versículo, ela é bem clara em dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se você não acredita que deve seguir tudo que está na Bíblia, então você não pode crer em Jesus Cristo, pois foi através da Bíblia que Jesus Cristo foi apresentado, né, a nós. Então, não diga que crê em Jesus Cristo, mas não crê no restante da Bíblia. Porque é fácil, né, dizer como uma música do Racionais, admiro os crentes. É fácil admirar enquanto vive uma vida de qualquer jeito, né? É legal, tipo, aquele pensamento, não, beleza, eu respeito, muito bom, fico feliz que você está nesses caminhos, mas continua vivendo uma vida de qualquer jeito. Olha o que a palavra diz a respeito dos que vivem uma vida conforme os padrões do mundo. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 19, capítulo 19, versículo 21. Queridos, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz isso, como nós acabamos de ler agora. Se quiser, você pode voltar o vídeo e se atentar bem, né? Quais de nós nunca viveu dessa forma ou vive dessa forma? Outrora eu vivia, eu me encontro em várias dessas características aqui, me encontrava, né, vivendo nessas práticas, mas eu entreguei a minha vida a Cristo, e ao entregar a vida a Cristo, nós não podemos viver dessa forma aqui, pois a palavra é bem clara em dizer, no final desse versículo, que quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Então, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus condenará aqueles que vivem nessa prática. Festanças desregradas, bebedeiras, mentiras e tantas outras coisas mais. Não somente aqueles que vivem da forma que foi dito nesse versículo aqui, que não herdará o reino de Deus. A palavra diz também que aquele que crê em Cristo será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, aquele pai de família moralmente bom, né, na visão do mundo bom, não, porque é pela graça que nós seremos salvos, é pelo que Cristo fez na cruz, não pelo que nós fazemos de bom, não apaga os nossos pecados. Só Cristo pode nos salvar, queridos. Então, como foi dito no primeiro versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A parte que diz que Deus é amor, mas essa parte também que diz que quem vive na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Aqui também, em Apocalipse 21, versículo 8, diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, que é o sexo fora do casamento e tantas outras coisas mais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Olha só, a mesma palavra que diz que Deus é amor, diz isto, que aqueles que praticam, que vivem nessa prática, irão para a segunda morte, que é o lago.
de fogo e enxofre, o inferno. Então se atente, queridos. Não tirem somente a parte do Deus é amor, pois no grande dia, como nós lemos anteriormente, Jesus dirá, né? Disse, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor será salvo. Então, queridos, não diga que crê em Cristo só de boca. Não viva uma vida de qualquer jeito, achando que quando morrer, irá viver a eternidade ao lado de Deus. Todo mundo que morre aqui, né, tá indo para o céu. É fácil ver isso. Todo mundo que morre tem aquela montagem, né, coloca umas asas e faz uma montagem dizendo que agora a pessoa está indo para o céu. Mas a palavra de Deus não diz isso, queridos. A palavra de Deus diz que nós devemos temer aquele que pode condenar o corpo, mas também a alma. Como é dito, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, versículo 28. Então, queridos, eu trouxe essa palavra como desabafo mesmo, e não um desabafo, mas um alerta. Não viva uma vida, não faça como racionais, né? Não apenas admire os crentes, mas ser crente não é frequentar uma igreja evangélica somente. Tem muitos que frequentam a igreja evangélica e nunca nasceram de novo, nunca entregaram a vida a Cristo, nunca se arrependeram dos seus pecados. Mas se atente nisso. Se você ainda vive uma vida distante de Cristo, uma vida que só de boca foi entregue a Cristo, mas se você sabe que no seu modo de viver você ainda vive de um modo que desagrada a Deus, como mostrou em várias características nesses versículos aqui, que os assassinos, os imorais sexuais, hoje em dia toda a música, né, louva aquele que trai, né, o adultério faz sucesso, os beberrões, né, todo aquele que bebe muito, né, é tido como o bambambam. Eu sei disso, mas a palavra diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus, os que se embriagam, né, os mentirosos, tem até o dia da mentira, né, no Brasil, aquela mentirinha que às vezes você diz lá no seu trabalho. A palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, e tantas outras coisas mais. Resumindo, você não consegue viver distante disso se não entregar a vida a Cristo. Nem tente. Por isso que a Bíblia diz: é necessário nascer de novo para herdar o reino de Deus, pois só o Espírito Santo pode capacitá-lo a viver do modo que agrada a Deus. E só o Espírito Santo pode trazer uma nova vida para você, como diz em 2 Coríntios 5,17. Então entregue sua vida a Cristo, queridos. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Entenda que o fato de você ser um bom pai, um trabalhador, uma boa mãe, uma senhora, não importa. Isso é no padrão do mundo, e no padrão de Deus, que é santo. Só Cristo, queridos. Nenhum de nós pode se achegar a Deus pelos nossos próprios méritos, achando que nós somos bons o suficiente. Então, examine a si mesmo e veja se você um dia realmente se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo. E dessa forma você pode receber a vida eterna. E pelas suas obras você irá notar, as pessoas irão notar, né, se realmente você vive uma vida que agrada a Deus, ou se você vai viver uma vida chamando Jesus de Senhor, Senhor, vivendo uma vida de qualquer jeito, e no último dia Ele vai falar para você, né, afasta-se de mim, pois eu nunca te conheci, como diz nesse versículo que eu vou colocar aí. E é isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e não só alguns versículos isolados. Se arrependa e creia em Cristo. Deus abençoe.